Quem diria que um dos melhores animes da temporada seria sobre Hashi de Garota Cavalo? Fala aí, românticos de plantão, no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês um anime um pouco diferente. Não é um anime de romance dessa vez, mas é um anime que acabou me impressionando muito positivamente e eu quero compartilhar com vocês hoje. E esse anime nada mais é do que Uma Musume Cinderella Grey, o novo spin-off do anime de Uma Musume. A história de Uma Musume na verdade é bem básica. Ele conta sobre garotas cavalos que foram inspiradas em cavalos reais e vai contando a aventura delas a partir de então. E é aí que a gente entra no spin-off de Cinderella Grey, que é um anime derivado do Uma Musume Pretty Derby, onde lá a gente conhece a Oguri Cap, que vai ser a nova protagonista desse spin-off. E contando um pouco da história da Oguri Cap, ela é uma personagem que desde pequena ela não tinha muita aptidão pra correr. Na verdade, ela era bem frágil fisicamente, quase não conseguia fazer nada. Mas aí por conta do esforço da mãe dela, né, que aí sempre massageava as pernas dela desde pequena, ela conseguiu uma aptidão muito forte para entrar nessas corridas. Isso, na verdade, é o que mais motiva ela, porque como ela não conseguia correr desde pequena, agora que ela consegue correr, para ela isso é tudo. なんで走れるから生まれた時はむしろ立ち上がれないほど膝が悪かった立って走る私にとってはそれだけで奇跡だ Então é por isso que ela se esforça tanto, por isso que ela acorda cedo todos os dias pra correr, porque pra ela é praticamente um sonho realizado que ela possa se esforçar, porque antes, quando ela era pequena, ela não podia. E aí a gente vai acompanhando a trajetória dela, então de começo ela começa numa cidade do interior, até que lá ela conhece o treinador dela, né, numa prova de testes, onde várias garotas cavalos corriam, né, pra tentarem serem descobertas, aí entrarem dentro de um time pra poder competir nas competições. E aí vai evoluindo, né, ela vai conhecendo novas aptidões, ela vai descobrindo novos meios de correr, e é muito interessante ver a trajetória dela, porque uma coisa que eu gosto muito nesse anime é que, diferente das outras temporadas, né, do anime de Uma Musume original, era que as outras personagens eram meio pra baixo, elas não tinham confiança em si mesmas. Tipo assim, elas eram fortes, conseguiam competir, vencer algumas competições, mas não eram aquelas personagens confiantes que você sentia realmente aquele apego, aquela vontade de vencer. E Uma Musume Cinderella Grey é muito diferente, porque aqui a gente tem uma personagem muito competitiva e tem conhecimento das próprias aptidões físicas, e diferente das outras personagens, ela é uma personagem que ela sabe do que é capaz e ela tem um destino a ser traçado e um objetivo a concluir. Só que essa descrição parece que a personagem é arrogante, que ela é soberba, mas não, ela é uma personagem toda fofinha, muito humilde na verdade, porque como eu falei, ela vinha de uma cidade do interior, né, então ela nunca conheceu muito luxo. Inclusive, quando 3 garotas começavam a fazer bullying com ela, falando que ela tinha que dormir no armazém, ao invés dela ficar irritada, qualquer coisa, ela ficou toda feliz que agora ela tinha uma cama pra ela poder dormir. Isso, pelo menos pra mim, é uma narrativa muito legal, porque você tem um contraste muito forte entre uma personagem determinada, com objetivos, que sabe das suas capacidades e das suas aptidões, mas ao mesmo tempo ela não é soberba por conta disso. Muito pelo contrário, ela dá valor às amizades que ela faz, às relações humanas que ela consegue formar, não só contra as outras personagens, né, outras competidoras, mas também com os próprios treinadores dela. E eu também não posso deixar de citar dos vários momentos fofos e engraçados que a gente tem dentro desse anime. Outro ponto a ser destacado também é que esse anime ele realmente consegue te deixar tenso, ele consegue trazer uma atmosfera um pouco mais densa. E apesar dele parecer um anime um pouco mais bobinho, sem muita profundidade, na verdade é um anime muito denso, que você consegue simpatizar com cada personagem existente, você consegue entender qual que é o objetivo deles. E com relação à qualidade técnica eu também não tenho do que reclamar. Esse anime ele tá sendo produzido pela Cygames, e pra mim é um estúdio incrível, em questão de qualidade gráfica, né, de qualidade de imagem, eu acho que ele só perde pra Kyoto Animation, que por sinal é o anime que fez Violet Evergarden, mas pra quem conhece, a Cygames também fez Princess Connect, que pra mim é um dos animes mais lindos que eu já assisti. E pra mim, o que mais diferencia do anime original, é que enquanto o Pretty Derby ele é um pouco mais leve, né, um pouco mais divertido, mais animado, apesar da gente ter drama muito pesado nas outras temporadas também, o Cinderella Grey ele é muito mais emotivo, muito mais introspectivo, muito mais focado no desenvolvimento de personagem, e muito disso se causa principalmente por conta da protagonista, e é uma personagem que você simpatiza muito fácil, principalmente por conta da infância dela, que foi complicada, por ela ser uma personagem que foi subjugada por todos os outros, mas diferente de vários outros animes, onde o protagonista é muito apelão, mas ele não tem noção nenhuma da quantidade de poder que ele tem, aqui é o contrário, aqui a gente tem uma personagem que sim, também foi subjugada por todo mundo achar que ela era fraca, que ela não era nada demais, mas aqui ela tem noção das capacidades dela, ela tem noção de que ela é forte, de que ela é poderosa, de que ela pode sim competir em nível mundial.
E em alguns momentos ela deixa isso muito bem claro, de que ela tem noção da qualidade física que ela tem, da chance de vitória que ela tem de conquistar títulos, além dela ser completamente diferente das outras personagens do anime original, já que lá todas elas sabiam que eram fortes, mas ainda assim eram inseguras, tinham medo do que poderia acontecer, entravam em crise existencial, achando que não poderiam mais ganhar, de que talvez a força delas não seria suficiente. Aqui não, aqui ela tem plena noção da capacidade que ela tem, e ela usa e abusa disso o máximo que ela pode. 君はまず中央のターフになれることからならば実力で覆す常識もルールもこの足で E claro, a direção e o roteiro, a narração do anime também ela é muito perfeita, todas as pontas se encaixam muito bem. É um anime que você percebe que tá sendo feito com carinho nos mínimos detalhes, até coisas que a gente talvez nem notaria, que não seriam tão importantes assim. Eles têm aquele carinho, né, aquele tato pra poder deixar as coisas muito bem arrumadinhas. E a gente assistindo de boa, muitas vezes a gente nem percebe, mas quando a gente para pra olhar os detalhes, a gente vê que tudo foi feito muito bem calculado. Vou dar um exemplo pra vocês, que no casal Guricap, a protagonista, ela tá indo falar no telefone, mas diferente de vários outros animes, onde a gente tem personagens animalescos, onde a orelha deles fica na cabeça e não na lateral, eles atendem o telefone assim. Mas não, aqui eles tiveram todo o cuidado de fazer um telefone muito maior, porque aí eles conseguem colocar uma parte do telefone na boca e a outra na orelha que fica na cabeça. Então esse é um nível de detalhe que a gente espera de todos os outros animes, mas que a maioria infelizmente não tem. E é justamente por isso que eu criei um carinho tão grande por esse anime, porque a gente vê que ele tá sendo feito muito com carinho, sabe? Muito bem detalhado. Os personagens, eles estão tendo todo o cuidado pra dar uma personalidade única pra eles, pra tentar dar desenvolvimento pra eles. E o que mais impressiona é que animes de esporte, no geral, não são muito aclamados, e a gente não tem muitos títulos que realmente fazem sucesso no mundo inteiro. E inclusive eu acho que é esse o caso de Uma Musume. Eu acho que não é um anime que ele tá conquistando o mundo todo, um anime extremamente hypado, que todo mundo vai gostar, ou talvez vai ter interesse em assistir. Mas uma coisa que eu tô vendo, e que parece que todo mundo tá concordando, é que esse sim é um ótimo anime, que tem um ótimo desenvolvimento, que a gente sente gosto por assistir, com personagens cativantes, uma trilha sonora legal, uma qualidade técnica e gráfica absurda. E sempre que eu vejo os comentários desse anime, todo mundo sempre fala a mesma coisa, que esse anime ele é maravilhoso, que é um anime muito bom e que é muito divertido de acompanhar. Você realmente fica muito tenso diante das corridas, porque você não sabe se a protagonista vai ganhar, se ela vai perder. A gente sabe das capacidades dela, mas também, como ela vai pra uma escola de elite, o anime o tempo todo fica enfatizando que lá o nível é diferente, que ela vai ter um pouco mais de dificuldade, que as coisas não vão ser mais iguais. E aos poucos a gente vê a protagonista ganhando espaço no meio das estrelas, e isso é muito legal, a gente vai vendo a evolução dela, como ela vai sendo aclamada ao público, né? Como ela chega de uma completa desconhecida e aí, enfim, ela vai conseguindo evoluir, ela vai sendo mais conhecida. É um anime que eu confesso que de começo não me soou muito atrativo, eu fiquei um pouco com o pé atrás de assistir, mas como eu fui bombardeado com cenas desse anime o tempo todo na internet, eu resolvi dar uma chance. E galera, eu assisti esse anime numa porrada só. O anime ele tinha 7 episódios lançados ainda e eu comi tudo e ainda tava esperando mais. É um anime que eu fiquei tão viciado que eu comecei por ele. Eu não tinha assistido o Pretty Derby ainda, mas é um anime que eu gostei tanto, que me deixou tão feliz, que eu fui assistir as outras temporadas. E eu assisti as 3 temporadas, cada uma acho que tem 3 episódios. Eu assisti as 3 temporadas em 2 dias, negócio maluco. E é claro que esse anime não é composto só pela protagonista, a gente também tem muitos outros personagens que são muito legais, eles têm o próprio carisma deles. Então a gente tem a amiga da Oguricap, que tenta ajudar ela da melhor forma possível, vai lá, ajuda ela com os equipamentos, sempre melhora as ferraduras dela, né, que lá elas usam ferraduras debaixo do tênis, vai junto com ela tentar escolher um tênis que seja mais competitivo, já que o dela tava tudo detonado. O treinador dela, que olhou pra ela desde o começo, já sabia que ela seria capaz de algo incrível, e desde o começo, mesmo quando ninguém acreditava nela, ele foi o primeiro que apostou todas as fichas dele nela, e que apesar de ser uma pessoa limitada, ele não tinha licença pra poder ir junto com ela pro Central. É um personagem que de começo ele era muito relaxado, que não tinha muito interesse por nada, mas aí a gente vê a evolução dele acontecendo. É um personagem que começa a ter foco, é um personagem que começa a se esforçar muito mais, o objetivo dele tá muito mais traçado, ele tenta chegar nesse objetivo. O novo treinador dela na escola de elite também é um personagem muito carismático, muito engraçado, muito inteligente, sempre ajuda ela nas corridas, passa as melhores estratégias, e é muito legal de ver que ambos são personagens que a protagonista respeita, porque como eu falei, ela é uma personagem que sabe das forças dela, mas ela sabe que ela não consegue sozinha, e ela sabe que se ela conseguir ouvir os treinadores dela, ela vai ter
ter um desempenho muito melhor, e esses treinadores conseguiram passar essas informações para ela, conseguiram fazer ela ter mais agilidade, mais habilidade, ser uma concorrente muito mais competitiva perante as outras personagens. E isso é o legal de personagem secundária, porque são personagens que eles agregam na história, eles têm um impacto na vida da personagem, né, na vida da protagonista. Não são personagens que estão lá só para cumprir elenco, cada um deles tem um objetivo principal, tem um motivo para estar lá dentro dessa trama, e são graças a eles que a protagonista consegue ter um desenvolvimento pessoal tão alarmante. E é claro que de começo eu não posso deixar de citar as rivais, que primeiro vem a Fujimasa Mart, e dentro daquela escola do interior era a personagem que todo mundo cobiçava, que todo treinador queria ter no time, e que foi o pontapé inicial para Guricap se tornar tão competitiva, já que agora ela tinha um objetivo a ser traçado, e foi a primeira personagem que ela realmente teve interesse e vontade de vencer. E é muito legal de ver que depois elas se tornaram amigas, uma se transformou no suporte da outra, ver como que agora os papéis se inverteram, né, porque enquanto a Guricap tava recebendo todos os holofotes, era a personagem cobiçada por todo mundo, a Marte, que antes era a estrela de todas, agora tava sendo ofuscada. E aí mais pra frente vem a Tamano Cross, que é considerada a personagem mais overpowered, né, dentro daquela escola da Central. E agora tem se tornado o novo objetivo da Guricap, porque agora ela quer se transformar na melhor corredora do Japão inteiro. E pra isso ela precisa passar da Tamano Cross, que atualmente é a melhor corredora que a gente tem dentro daquela escola. E olha só porque eu falo que esse anime ele tá sendo feito com tanto carinho. Antes, quando o anime era sobre a Guricap e a Marte, eles fizeram toda uma transição, colocando a Marte e a Guricap como rivais, dando muito mais ênfase, né, a essa competitividade que elas tinham. E aí, enquanto as duas estavam competindo uma com a outra, os momentos de transição eram contra elas, né? Então uma hora ia o Guricap, uma hora ia a Marte. Mas aí quando ela vai pra Central, que aí a competitividade vira outra, agora a transição muda também, porque agora não é mais a Marte e o Guricap, é o Guricap e a Tamano Cross. Agora vocês pensam comigo, dá muito mais trabalho você fazer duas transições em um anime de 12 episódios, você gasta muito mais, você precisa de muito mais tempo pra realizar isso, e eles resolveram fazer mesmo assim, porque é algo que agrega, que a gente gosta de ver, que como eu falei, são os mínimos detalhes que eles estão fazendo, e demonstram que é um anime que tá sendo feito com carinho, que tá sendo feito com qualidade, pensando principalmente no público, porque convenhamos, com a maioria dos animes que estão sendo entregues hoje, eles não tinham obrigação nenhuma de fazer isso. Olha só, eles gastaram tempo, gastaram dinheiro, gastaram esforço, gastaram estúdio pra fazer duas transições, pra mostrar pra gente como que tá sendo essa competitividade, como que os ares do anime estão se mudando ao longo do tempo, como que as coisas vão se modificando, porque como eu falei, são coisas que a gente acha que não percebe, mas na verdade eles fazem toda a diferença, porque são esses detalhes que fazem a gente ficar imerso dentro da história, que faz a gente gostar de acompanhar, que faz a gente querer saber mais sobre o enredo, sobre os personagens, ficar animado por conta do próximo episódio. Infelizmente, eu acho que esse anime ele não vai fazer tanto sucesso quanto eu gostaria que ele fizesse, mas ainda assim eu não posso deixar de citar a qualidade gráfica desse anime, o quanto o estúdio tá se esforçando pra entregar uma boa obra pra gente. Então é justamente por isso que eu tô vindo aqui querer recomendar esse anime pra vocês, porque é um anime que eu acho que até quem não gosta de animes de esporte no geral vai acabar gostando. É um anime que ele não é complexo de entender, você não precisa assistir a temporada original de Uma Musume pra poder entender essa história, é uma história completamente diferente. Mas é claro que a gente também tem várias referências do anime antigo, então pra quem não sabe, nós temos a Guricap, né, no anime antigo, né, não no spin-off. A gente tem ela como uma personagem secundária, que ela também, apesar de não ter muito tempo de tela, é uma personagem extremamente carismática desde o começo, ela rouba a cena toda vez que ela aparece, e agora se ela tá tendo o seu momento de glória, né, o seu momento de ser a protagonista, né, um anime feito exclusivamente pra contar a história dela. E eu acho muito legal porque esse anime, ele fala muito sobre esforço e talento. Porque o próprio anime fala, né, que enquanto as outras personagens, elas têm um talento natural pra poder desenvolver, pra poder correr, pra poder vencer as corridas, a Guricap tá literalmente passando por cima de todo mundo na pura força bruta, no esforço, na base da porrada. É algo que os próprios personagens deixam isso muito bem enfatizado, e é algo que eu gosto muito, porque você sempre tem essa dualidade, né, do esforço e do talento, de que o esforço sem talento vence do talento sem esforço. Então é algo que eu tô gostando muito, é um anime que me surpreendeu realmente nessa temporada, eu não esperava que ele ia ser tão magnífico. E se eu fosse vocês, eu pelo menos daria uma chance de acompanhar o anime, eu acho que vocês vão gostar bastante, um anime que me divertiu muito, me entreteve bastante, e podem confiar que eu acho que vocês não vão se arrepender. Bom pessoal, por hoje esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que todos vocês tenham gostado, eu espero que vocês deem uma chance ao anime, deixem aí nos comentários quem tá assistindo o que tá achando da obra, né, comenta aí alguma coisa que eu deixei de falar sobre esse anime, alguma coisa que deixou vocês mais animados por conta dele. Quem não assistiu, mas teve interesse em assistir depois desse vídeo aqui, deixa aí nos comentários
comentários também, eu vou ficar muito feliz em saber. Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal pra continuar acompanhando os próximos vídeos. Temos vídeos aqui toda semana falando de animes pra vocês, fazendo análises, recomendações. Então quem gosta aí, já compartilha com os amigos também pra trazer mais pessoas pra cá. E por hoje eu fico por aqui, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!